E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos falar sobre RVBI11, um fundo que há exatamente um ano atrás estava incorporando grandes fundos, como o da BlueMacaw e o MOR11, por exemplo, e conseguiu aumentar exponencialmente o patrimônio dele. Então vamos dar uma analisadinha em como é que está o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro dele, é interessante a gente comentar a visão estratégica que a VBI, que agora foi 100% adquirida pela Patria, a gente já comentou com isso, e sobre isso nos outros vídeos, ela tem uma visão estratégica para o fundo. Então hoje, ele estando na casa aí dos 700 milhões de reais de patrimônio, muito por conta da incorporação dos fundos, ele tem uma estratégia de manter principalmente FIIs líquidos, então FIIs que tem na Bolsa de Valores, FIIs que tem outros propósitos, FIIs como, por exemplo, tanto de desenvolvimento, quanto FIIs para investidores institucionais, profissionais e qualificados, CRI, também tem as operações em CRI também, e desenvolvimento. E aí, quando o fundo passar da casa do bilhão, ele mudaria a estratégia dele para também ter consolidação e ativismo, né? Para ser um fundo mais ativo. Porém, de toda forma, a VBI hoje é uma das gestoras mais que dormem no mercado, mais sonolentas do mercado, digamos assim, e acaba que a VBI falar que vai ser ativa é um pouco complicado. A gente, mesmo tendo essa visão estratégica aí, eu não enxergo os fundos da VBI tendo realmente esse ativismo, mas vamos ver como é que eles vão fazer quando passarem da casa do bilhão, o que provavelmente vai demorar um pouquinho, já que a gente está no cenário em que o fundo está bem depreciado em relação ao valor patrimonial dele. Ele comenta justamente sobre isso, sobre a aquisição que ele fez há cerca de um ano atrás, e a partir desse momento, passado-se um ano, ele já girou cerca de 30% desse patrimônio, ou seja, quase 300 milhões de reais em giros. E aí, como no atual cenário de mercado, você sabe muito bem que nesse mês de novembro, dezembro agora, o mercado está caindo muito, foi o único mês que eles não fizeram nenhuma venda nem nenhuma compra. Então é interessante a gente comentar sobre isso. E aí o resultado, o rendimento do fundo nesse mês agora, por conta que o rendimento de novembro, dezembro foi um pouco mais baixo, a receita recorrente dele foi de 0,63 por cota, muito abaixo do 0,75 que ele vem distribuindo no ano de 24, então pode ser que pro ano de 25 a gente tenha uma dificuldade em relação a isso, por conta de que nesse mês ele teve que usar muita reserva. Porém, se a gente pegar o resultado recorrente médio do fundo, para os meses que vem, agora janeiro, fevereiro, março, enfim, provavelmente vai chegar na casa do 0,69, mesmo assim não vai conseguir manter o patamar de distribuição que ele estava mantendo nos meses passados. Isso também porque nos meses passados ele usou bastante também da reserva de lucro, né? Ele teve que usar ali em vários momentos a reserva de lucro dele, que hoje está em 0,07 por cota, que vai dar praticamente nada. E aí ele comenta sobre esse ganho de capital não realizado que ele pode realizar de 0,44, ou seja, se ele quiser muito manter o patamar de distribuição, ele pode vender as cotas no atual cenário, que não faz sentido nenhum, para poder realizar esse ganho e distribuir para os cotistas, né? Mas eu acredito que não vão fazer isso porque já seria um pouco sardinhento da parte deles. E eles comentam sobre essa questão do rendimento recorrente para os próximos meses de 0,69, o que não chega nem perto do valor atual de 75, né? 0,75. E aí, descendo um pouco mais aqui, a gente vê o duplo desconto do fundo. Hoje o fundo está com um desconto de 14%, mais ou menos, a 0,86 do VP. Porém, se a gente pegar o potencial upside, né? Então, se todos os fundos dentro do RVBI chegassem a patrimonial, a gente está falando de um potencial de upside de 33%, né? O duplo desconto aí de 33% não é um valor grande perto dos fundos de fundos hoje, porém é um valor interessante, mas de toda forma eu acredito que ele vai ter uma dificuldade para chegar nesse valor aí. Lembrando que a gente tem uma parte do fundo que já está patrimonial, que são principalmente os fundos, os FIIs de private replacement, né? Como eles chamam, que seriam esses fundos mais fora do mercado, e também a gente teria os CRIs e o caixa, que querendo é bem pequeno, mas assim, são ativos que já estão no patrimonial. E aí a gente vai pegar justamente sobre essa questão do rendimento dele. Nesse mês de novembro foi mais fraco, ele teve que distribuir muito da reserva, né? Dá pra perceber claramente aqui que o resultado dele foi de 61 e ele teve que pegar 15 centavos, né? 14, 15 centavos ali da reserva para manter o rendimento dele nesse ano de 24. E aí quando a gente vai pra carteira dele, é justamente isso, 62% em fundos na bolsa, né? Fundos listados, já 24% em fundos listados também, mas essa é a estratégia dele que ele chama de private placement, né? Que pode ser tanto fundos listados, mas para investidores mais fechados, né? Fundos mais fechados, quanto também fundos que não estão listados na B3, né? Para negociação. E 3% da carteira em CRI, 1% em caixa, né? O caixa ele veio diminuindo ao longo dos meses aí. Então, quando a gente vai para a carteira de FIIs dele, é uma carteira um pouquinho mais arriscada. Por quê? Recebíveis imobiliários e híbridos já representa 50% da carteira. Se a gente pegar mais lados comerciais, que não é tão arriscado assim, mas de toda forma você pode enxergar
como arriscado lá os comerciais, a gente tá falando aí que já iria para 70% da carteira dele em fundos mais arriscados, né, querendo ou não. Então, sim, já é um pouco mais a carteira arriscada, quando você pega o dividend yield dele nesse atual patamar, pagando 14%, provavelmente esse valor vai diminuir um pouquinho, e a gente tá falando que, de toda forma, ele consegue chegar nesse 14%, além do desconto, consegue chegar no 12% de dividend yield sobre o valor patrimonial, por conta de que a carteira dele é um pouco mais arriscada do que a média, né? Então, se você falar, poxa, eu quero um fundo de fundos mais arriscado aqui, o RVBI pode ser uma opção para você. E aí, quando a gente vai falar da carteira de CRI dele, que representa 3% do patrimônio, 27% tá em residencial, 14% em loteamento, então já dá pra ver aí que metade da carteira também já é mais agressiva, já é pro lado mais agressivo da coisa, por isso que o dividend yield dele acaba sendo mais alto. Quando a gente vai falar da alocação por FII, a gente tem os FIIs líquidos e os FIIs de private placement, e quando a gente vai falar de alocação por estratégia, a maior parte é renda e os 8% ali das carteiras de fundos é para desenvolvimento e a curva J, né? Se você não sabe o que é a curva J, eu vou deixar o vídeo aqui do MXRF, se eu não me engano. Eu vou achar esse vídeo, mas eu vou deixar aqui no card explicando o que é a curva J. Eu explico isso dentro de um fundo imobiliário, muito interessante. E aí, a gente tem aqui, quando a gente vai falar da carteira dele, a maior participação é no TRXF, no PVBI, e aí quando a gente vai para o Private Placement, é justamente o Prime Hotels FII, então um fundo de hotéis, e também o MGRI, né, que é um fundo também de crédito, que é para investidores mais institucionais. Aí quando a gente vai falar de maiores posições, é realmente esses TRX, FPVBI e Tigar 11. E aí tem os outros fundos aqui, como por exemplo da RBR Offices, que é um fundo que eu acho interessante também, que entra nessa estratégia de private placement. Então é interessante a gente comentar sobre a estratégia aqui, que eu querendo ou não achei interessante, né? E aí quando a gente vai para a carteira dele, 77% em IPCA, 80% IPCA é o Pareto aí, 80-20, e 20% em CDI. Quando a gente vai falar da taxa MTM dele, ou seja, a taxa que esses CRIs pagam na MTM hoje, sem considerar o desconto que o fundo está negociando, a gente está falando que você teria um rendimento de IPCA mais 13%. IPCA mais 13%. Então, bem interessante a gente comentar sobre isso. Já mostra o nível arriscado que o fundo corre na carteira de CRI dele, e CDI mais 5%. Então, também arriscado todos os rendimentos high yield, né? Então, é interessante a gente comentar sobre isso. Mas sobre o PVBI é isso, não tem muito o que falar do fundo, é um fundo de fundos mais arriscado, teve essa incorporação do MOR que aumentou exponencialmente o patrimônio do fundo, e aí é um fundo mais arriscado, é um fundo de fundo mais arriscado, mas de toda forma é interessante a gente comentar sobre o fundo, porque se você estiver procurando isso, é uma carteira que eu acho interessante, a carteira dele é uma carteira interessante para esse risco um pouquinho mais elevado, né? Mas de toda forma é isso, se você gostou da análise, se inscreve, deixa o teu like, já compartilha esse vídeo aqui no grupo de amigos que você tem, é um fundo bem grande, que vem ganhando cada vez mais cotistas, por incrível que pareça, o mercado caindo, ele ganha mais cotistas, então já envia esse vídeo aí no link dos teus amigos aí, do grupo da família, envie para qualquer grupo aí que você achar interessante, já se inscreve, deixa o teu like, se você tiver qualquer dúvida também pode deixar um comentário aqui, e se você não conhece a comunidade Cine, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é justamente esse ambiente onde você vai ter eu investindo do teu lado, te dando informações de como é que tá a minha carteira, informações valiosas, informações de mercado que eu não disponibilizo de graça, então é um local ali bem restrito em que a gente tem investidores ali com diversos tipos de patrimônios investidos, então a gente tem desde milhões até centenas de milhares, até dezenas de milhares, até milhares de reais, então a gente consegue ter uma diversificação ali de investidores também. Se você achar interessante isso, já garante seu acesso aqui na descrição, que é um valor simbólico, fechou? É isso, é nóis e